Esses dias eu vi que uma faculdade estava anunciando um curso de cuidador de idoso. Eu fiquei curioso para saber como é que era o curso e fui ver lá que para você formar no curso, você faz uma prova final, que é uma prova oral, e você tem que responder só uma pergunta. Só que você tem que responder ela 15 vezes e sem perder a paciência. Eu já recebi algumas mensagens de ódio e xingamentos por causa dessa piada. Já recebi mensagem de gente falando que eu tô faltando com respeito com os idosos. Já recebi mensagem falando que se meus pais ou meus avós precisassem de cuidados, eu não ia achar graça nessa piada. Já recebi até mensagem de gente jogando praga em mim, falando que quando eu estiver precisando de cuidados, quando estiver mais velho, eu não vou achar graça em nada disso. E graças a isso, eu acho que essa é uma ótima piada minha para ilustrar esse quadro, como surgiu a piada, para vocês saberem de onde ela veio e as curiosidades que tem por trás dela. Essa piada surgiu quando eu vi uma faculdade aqui de Belo Horizonte, a FUMEC, anunciando um curso de cuidador de idoso. Obviamente não é um curso de graduação, é um curso de extensão para capacitar pessoas para exercer essa profissão. E eu logo que vi isso já comecei a ficar com a minha cabeça de humorista pensando, pô, como serão as matérias? E comecei a lembrar da minha avó. É que eu morei com a minha avó materna dos 6 aos 26 anos, então ela ajudou a me criar e desde que eu tinha 14 anos ela já sofria de Alzheimer. Ela sempre foi uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, tava sempre fazendo gracinha, tava sempre sorrindo, mas a única coisa que deixava ela um pouco mais para baixo era quando alguém apontava para ela que ela tava esquecendo as coisas, que ela tava se repetindo ou coisas desse tipo. Então, percebendo isso, todo mundo lá em casa simplesmente parou de apontar para ela em qualquer momento que ela tava esquecendo alguma coisa. Porque é aquilo, quando a gente vê alguém que a gente ama passando por isso, a gente sofre muito. Mas não necessariamente aquela pessoa está sofrendo por aquilo. Então se a gente cria um ambiente acolhedor, sobretudo para passar por essa situação que a pessoa não tem culpa nenhuma, tudo acaba ficando mais leve para todo mundo. E essa piada surgiu porque eu fui lembrando de um dia que meu pai veio me buscar para me levar para casa dele. Ele estava morando em Barbacena, que por coincidência é a cidade da minha avó materna. E aí, enquanto eu estava pegando minhas coisas, ele foi conversar com a minha avó. Minha avó, inclusive, lembrou dele. E aí eles tiveram um diálogo que foi mais ou menos assim. Ô, Rubim, você tá sumido, hein? Como é que você tá? Ô, dona Lisa, tudo bom? E a senhora, tá boa? Ah, tô boa também. Você tá morando onde? Eu tô morando lá em Barbacena. Larga de ser coioço, sério, onde você tá morando? É verdade, uai. Barbacena, terra de doido, né? Ai, é mesmo. Mas você tá sumido, hein, Rubim? Você tá bom? Eu tô bom, dona Nilce. E a senhora, como é que tá? Ah, também tô boa. E onde é que você tá morando? Eu tô morando lá em Barbacena. Ah, larga de ser coioço. É verdade, sabe? Barbacena, uai. Terra de doido, né? Ai, é pior que é mesmo, né? Ai, e você tá sumido, hein, Rubim? E esse diálogo se repetiu umas 8 vezes, exatamente igual, até a hora que a gente foi embora. E o que me chamou muita atenção nesse dia foi a paciência que meu pai teve, porque hora nenhuma ele demonstrou pra ela que ela já tinha falado aquilo, e ele repetiu a piadinha dele todas as vezes como se fosse a primeira vez. E eu tenho certeza que o restante do dia da minha avó foi muito mais gostoso, muito mais leve, graças àqueles 10, 15 minutos que ela ficou dando gargalhada ali junto com meu pai. Então quando eu fui escrever a piada, eu queria uma piada que passasse essa ideia, que ela fosse engraçada, que brincasse com a situação, mas que não passasse uma mensagem errada em relação à maneira que a gente tem que cuidar dos idosos. E aí, se você reparar, a mensagem que está por trás dessa piada é que para você ser um bom cuidador de idoso, você tem que ter paciência. Além disso, uma piada falando que existe esse curso vai fazer muita gente que, assim como eu, que não sabia que existia o curso, passar a conhecer. Ou seja, esse tema ser abordado numa piada traz uma série de coisas positivas. O humor faz rir, mas como eu já falei para trás em alguns vídeos, ele também pode trazer alguma mensagem por trás. Não é obrigatório, mas pode. E na minha opinião, não é a gente fingindo que alguns temas mais sensíveis da sociedade não existem que a gente vai resolver o problema. E a comédia pode e deve, na minha opinião, abordar esses assuntos mais sensíveis porque é uma forma de comunicação mais popular que vai acabar atingindo pessoas que não estão buscando sobre aquele assunto. Então, quando você vê um humorista fazendo uma piada sobre um tema mais sensível que te atinja, antes de você querer xingar, reclamar ou tentar cancelar o cara, para pensar se aquela piada não pode trazer à tona uma discussão super importante sobre aquele assunto, ou então até abordar aquele tema de uma maneira que vai fazer as pessoas pensarem sobre o assunto de uma maneira muito mais positiva. Uma parte aqui sobre a piadinha do meu pai de Barbacena ser a cidade dos doidos, a cidade da minha avó. Barbacena ganhou há muito tempo atrás esse apelido de Cidade dos Loucos, porque a cidade abrigava um complexo psiquiátrico enorme. Inclusive hoje o maior dos hospitais psiquiátricos de lá
abriga o Museu da Loucura, que é muito importante para a cidade e para a gente conhecer a história do que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Depois pesquisa a respeito aí no Google e você vai ver que não é só os idosos que merecem cuidados especiais, as pessoas com problemas psiquiátricos também têm que ser muito bem tratadas. Agora isso aqui já virou discurso, né? Mas é verdade. E só para encerrar, eu queria dedicar esse quadro de hoje à minha avó, que ajudou a me criar e que com certeza foi uma das pessoas que mais me ensinou durante a vida de que como levar as coisas com bom humor, com alegria e sempre com um sorriso no rosto, torna tudo muito mais leve e muito mais tranquilo. A dona Nisa, que inclusive se tivesse viva ainda, no último domingo teria completado 96 anos, e se por acaso existir uma outra dimensão onde ela esteja vendo tudo que eu faço aqui, eu tenho certeza que ela tá morrendo de rir toda vez que eu conto essa piada e me chamando de coió por ficar usando uma piada baseada na vida dela. Beijo, vó! Então é isso, gente. Cuide bem dos seus idosos e parem de ficar reclamando de qualquer piada antes de pensar no que ela tá dizendo. Abraço.